Olá, irmãos do canal Missionários da Luz. Eu me chamo Diego. Hoje venho trazer uma reflexão que está no livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que fala sobre o amor e a renúncia. E esse capítulo ele é muito interessante porque é um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que ao caminho da casa de Simão Pedro, depois de uma palestra de Jesus, Simão Pedro indaga Jesus sobre a água transformada em vinho, se não iria cooperar para a embriaguez e para a gula das pessoas. Jesus responde a Simão Pedro que nas bodas de Caná foram um símbolo de união na terra e que o vinho ali ele representa a alegria, o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. E ele explica que ali ele está com seus amigos, que ama a todos, que são pessoas com afetos de alma, são laços misteriosos que ligam a Deus, que nos conduzem a Deus, que nós devemos santificar essa alegria, que nós devemos agradecer e proporcionar aos nossos amigos o máximo de alegria e de amor que a gente possa dar a cada um deles. Que as mais belas horas da vida, nós podemos empregar no auxílio desses nossos irmãos e amigos. E explica que são fatores que nos ligam entre almas, que nos mostram vinculados uns aos outros. E é interessante que Simão Pedro ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus. E como devemos proceder quando os amigos não entendam ou quando não retribuem e nos retribuem com ingratidão? Olha a pergunta que Simão Pedro fez a Jesus. Como que nós, seres humanos, devemos proceder quando aqueles que nos dizem amigos nos retribuem com algum tipo de ingratidão, com algum outro tipo de sentimento. Quando nós fazemos algo a eles ou alguma coisa acontece e eles reagem de forma inesperada. E a resposta de Jesus foi a seguinte: Pedro, o amor sincero e verdadeiro nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio como ato de dar e a essência de sua vida. E ainda fala, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então aqui ele já explica para Simão Pedro que o amor verdadeiro e sincero ele não espera recompensa nenhuma, isso de maneira alguma. Quando a gente ama de verdade, quem quer que seja, nós não devemos esperar nada em troca. Mesmo quando falamos algo de bom para alguém que ajuda, quando agimos, quando temos alguma atitude de caridade com alguém, fazemos um favor, quando prestamos um auxílio, quando prestamos qualquer tipo de ajuda ao nosso próximo. Quando a gente ama de verdade, a gente não espera nada em troca. Mesmo porque essa troca e esse retorno, ele não vem material. Esse retorno, ele vem do alto. É um retorno diferente. É um retorno que muitas vezes é de uma forma que a gente menos espera.
é a forma que às vezes a gente não tem na terra e vem dos céus. É o retorno com que nos faz sentirmos mais úteis, né, em ajudar o nosso próximo. Não é aquele retorno que a gente espera de eu ajudei alguém e ele me pagou ou me deu algo, que é o que hoje, infelizmente, acontece no nosso mundo, né? A maior parte das pessoas, né, esperam alguma coisa em troca quando faz algo para alguém, né? E aí é onde entra a decepção, que é o que Simão Pedro pergunta, porque como proceder quando isso, né, o retorno disso de um amigo for com ingratidão? A gente acaba se decepcionando porque a gente espera alguma coisa do próximo, né? Nem que seja um obrigado às vezes. E quando não vem, a gente se decepciona e fala, poxa, nem obrigado ele me disse. Mas quando a gente faz com amor, né, como Jesus ensinou, com amor verdadeiro e sincero, a gente nem pensa nesse retorno, independente desse irmão dizer o obrigado ou não. A gente faz e segue, né? E esse retorno, ele volta uma hora ou outra, mas vem de outros lados. E Jesus explica também nesses pontos que nós devemos fazer sempre esses tipos de atos sem esperar nada por ninguém. Por quê? Porque às vezes esses irmãos, né, como ele fala na passagem, eles podem, outrora, se tornarem nossos próprios inimigos, né? Nossos algozes, eles podem se modificar. E como que a gente faria isso, né? E na passagem ele explica muito bem a questão dessa renúncia, né? Que nada mais é do que aceitar os desígnios de Deus, né? Que renunciar, né, a esses amigos que se voltaram contra você, né, que se afastaram, nada mais é do que também agir com amor, porque são desígnios que acontecem nas nossas vidas não por mero acaso, mas existe um objetivo. E quando a gente aceita, né, essa situação ou aquela, nós estamos renunciando a algo, né? Nós estamos entendendo que aquilo que está acontecendo ou aquilo que aconteceu era necessário por algum motivo, né? Ou por um aprendizado nosso, ou por um aprendizado do próximo, ou porque não era realmente para a gente ter esses elos, né? E nesse diálogo, Jesus não fala somente nessas separações, né? Ele fala das separações em vários sentidos, né? Separações entre amigos realmente, que se davam muito bem e cada um foi para um lugar. Ele fala da questão dos desencarnes também, né, que são as separações momentâneas da nossa vida, né? Fala de lugares, né, que nós deixamos para seguir o nosso curso. Às vezes nós moramos em uma determinada cidade que nós amamos, que tenha pessoas que nós adoramos, mas às vezes por questões do nosso trabalho ou de algum outro chamado maior, nós precisamos nos deslocar para outros lugares, né? E cita outras questões também familiares, né? Os distanciamentos. E que renunciar a isso, na realidade, nós vamos estar exercendo o amor, porque de certa forma nós vamos estar reconhecendo os objetivos de Deus, os desígnios do Pai, né, que nos impõe, até por questão de nossas provas e expiações também, né, que quando algo é nos afastado, na realidade é para o nosso bem, para a nossa evolução, né, é para que nós possamos progredir também e aceitar, né, renunciar a esses atos, é entender que tudo isso é para a nossa própria progressão e não ficar como muita gente, né, questiona, se martiriza, murmura, né, resmunga por causa de certas pessoas que se afastaram e não fizeram nada, por causa de certos familiares que agiram contra, por vários e N motivos.
Mas essa aceitação de como é o outro, né, é uma forma de a gente compreender eles, né, assim como Deus compreende-nos, né, cada um de nós dentro das nossas limitações, dentro dos nossos limites. Então a renúncia, ela anda lado a lado com o amor, porque quando a gente ama de verdade, a gente renuncia, né? Jesus mesmo, aqui nessa passagem, mostra, né, que ao entrar em Jerusalém, né, crucificado já, né, carregando a cruz, ele foi xingado, ele foi negado, né, por seus seguidores, seus próprios irmãos apóstolos, né, o negaram, outros o traíram, a multidão foi contra ele, né, foi chamado de bandido, de vários outros tipos de nomes maledicentes, né? Mas mesmo assim, ele entendeu que aquilo era para a evolução da humanidade, para a evolução dos nossos irmãos, para a evolução do mundo, entendeu que era desígnios de Deus, desígnios do Pai, que era aquilo que ele queria, aceitou, né, e seguiu em frente. E nós, né, na nossa vida cotidiana, às vezes precisamos olhar para isso, né, e entender que algumas coisas nós precisamos realmente renunciar e aceitar para que flua, né? Não podemos deixar que o egoísmo tome conta de nós, né? Não podemos deixar que pensemos só em nós e não aceitamos o que está acontecendo, ou não aceitamos o outro, né? Ou não aceitamos o que acontece, achamos que nós somos a verdade e aquilo está errado, mas há tudo um propósito nas obras de Deus. Então, quando a gente renuncia e aceita aquilo, a coisa fica mais leve, ela fica mais tranquila, ela não fica mais pesada, né? A gente consegue compreender melhor, né? Consegue até compreender o outro de uma forma diferente, né? Entender que às vezes é a dificuldade dele. Conseguimos até ver determinadas situações em que a gente pode até ajudar, né? Mas que se a gente não puder ajudar, né, que não atrapalhamos também, aceitemos, né, e continuemos a nossa vida, porque Deus sabe exatamente o que cada um precisa, no seu momento certo, na sua hora certa. Somos nós que atropelamos tudo, né? Somos nós que ultrapassamos todos os limites. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? E renunciar é aceitar esse tempo, né, de Deus, saber que no momento certo, na hora certa, tudo chegará a um ponto que tem que ser colocado, né? A renúncia é entender o bem do próximo. Às vezes precisamos nos renunciar a algumas coisas para também que o outro fique bem, né? Para saber que realmente as coisas irão progredir. Hoje, nesses tempos de pandemia que estamos passando, não visitar o próximo, né? Não visitar aquele que amamos, às vezes não ir lá, renunciar isso, aceitar que devemos ficar longe e isolado, é uma prática do amor, né? É não querer colocar o nosso irmão também em perigo, né? Então eu aceito isso, eu entendo, eu compreendo. Isso vai passar, todos vamos nos reencontrar novamente. Esse distanciamento é momentâneo, mas é um ato de renúncia também, de aceitar, porque o fato da gente extrapolar isso e passar por cima, nós vamos estar colocando em perigo nós e aos outros, né? E aí nós não vamos estar praticando o amor e nem a renúncia. Então essa passagem do livro Boa Nova é muito interessante para que possamos refletir realmente o que nós devemos, né, renunciar na nossa vida que nós estamos segurando, que nós estamos guardando dentro de nós, que nós não estamos aceitando, né? Deixar ir o que tiver que ir, fluirá tranquilamente, tudo irá entrar no caminho correto, na hora certa, no momento certo, e não ficar segurando com nós ou não aceitando a determinada situação, determinado momento, né? Porque isso só vai fazer com que nós soframos. Não vai aliviar nossas dores, não vai aliviar nossas ansiedades,
não vai acabar com nada. Pelo contrário, só irá piorar. Então que possamos fazer uma reflexão interna e verificar o que eu preciso realmente aceitar em mim, aceitar no outro, para que possamos todos nós continuar seguindo no progresso do bem, no progresso do amor, ao objetivo de espíritos puros, né? Como assim Deus nos quer. Fiquem com Deus, essa é mais uma reflexão. Tenham um ótimo dia. Que assim seja.